Fala, meu povo, tudo bem? Vamos falar de uma coisa muito legal? Vocês estão me ouvindo? Olha, coloquei um microfone. Deixa eu falar uma coisa pra você. Deus não é seu colega. Deus é Deus. Deus é Pai, Deus é amor, Deus é misericórdia, Deus é justo, Deus é tudo que você precisa que Ele seja. Ele é, ponto. Quando perguntaram para Deus, quando Moisés perguntou para Deus, quando eles perguntarem em nome de quem eu venho, o que eu vou falar, o próprio Deus diz: diga que você vem pelo grande eu sou. Então a gente está falando de uma soberania que claramente a nossa mente não tem capacidade de lidar. Essa é a verdade. A gente não tem capacidade de lidar com um ser tão soberano. E Ele, sabendo disso, nos deu porções, doses equilibradas, para que nós possamos o conhecê-lo conforme a gente se aproxima, conforme a gente se relaciona, conforme a gente vai se achegando. Ele vai liberando para nós, através da sua palavra, através das experiências com Ele mesmo e o seu Filho amado, Jesus Cristo, que nos deixou um modelo perfeito de ser, para que a gente pudesse acessar até onde a gente consegue da soberania de Deus. Aí, vamos para o tema desse vídeo. Eu e você, na nossa pequenez, somos semelhança, não somos igual, não somos como, somos semelhança. Sabe quando alguém fala assim, ó, nossa, eu vi alguém que me lembrou. Então, lembrou você, é isso que somos. Nós somos seres que lembramos, temos características que lembram ao Senhor, que trazem o Criador, ok? Quando somos filhos amados de Deus, aceitamos eles, nos arrependemos dos nossos pecados, a gente declara com a nossa vida, com a nossa boca, que o Senhor é o suficiente. E tudo que Ele faz por nós, através de nós e para nós, na verdade, é para louvar e exaltar o nome dEle mesmo. Ah, mas porque Deus, Ele é... Não, porque quando você entrega tudo, você sabe que nada que você tem ou faz ou tem a ver com você, porque na sua capacidade não dá. Por que eu tô falando tudo isso? Eu sou a Raquel, tenho 30 anos hoje, estou gerando o meu terceiro filho, depois de ser curada pelo Senhor, numa situação onde, quando me casei super nova, casei com 18 anos, e nessa ocasião eu fui tendo vários desdobramentos e várias possíveis diagnósticos sendo levantados que tinham ligação com a fertilidade, né? Com o fato de poder ou não ter filhos. E não tinha um diagnóstico fechado, tinha muitas possíveis, mas nenhuma concreta. Até que eu cheguei a ouvir o absurdo de uma médica virar pra mim e falar: olha, parece que você tá com o início de endometriose, mas ainda é muito cedo, então a gente não vai tratar, vamos deixar piorar, e quando piorar a gente faz alguma coisa. Eu me revoltei, porque falei, cara, toda doença, todo mundo sabe que quando se descobre mais cedo, você tem mais chances de lidar melhor com aquilo, e ela simplesmente ignorou. Então eu fiz um ato de fé que foi entregar para Deus. Literalmente eu falei: Senhor, o Senhor sabe que o grande e único sonho da minha vida é ser mãe, e eu não vou mais correr atrás de médico, eu não vou mais ir no médico, porque se o Senhor quiser eu vou ser mãe, se o Senhor não quiser eu não vou ser mãe. E
eu aceito o que vem do Senhor. Se o Senhor falar que eu não vou ser mãe nunca na minha vida, amém. Mas o Senhor vai precisar me ajudar a lidar com isso, me ensinar como viver com essa realidade. Ou se o Senhor for me dar filhos, que até lá essa ansiedade, vamos colocar assim, vá embora e eu aprendo a esperar no seu tempo. E os anos se passaram. Depois dessa oração, o Senhor foi me curando, foi usando pessoas, foi usando o meu próprio casamento, foi usando situações da minha casa, foi levando pessoas até mim, homens e mulheres de Deus incríveis. E o Senhor me curou. Em 2019 nasceu meu filho mais velho, Luiz, maravilhoso. Em 2021 nasceu a Rebeca, maravilhosa, minha filha linda, minha princesona. E agora eu tô grávida do meu terceiro filho. E aí, mediante a tudo isso que foi, né, uma surpresa, eu queria ter mais um filho. Tinha começado a me organizar para isso, porque eu usava o DIU depois da bariátrica, então eu precisei tirar. E aí logo eu já engravidei, foi muito rápido. Foi coisa de, 15 dias. Então não imaginei que fosse tão rápido. Então foi uma surpresa realmente muito boa para começar o ano de 2026, assim, com os dois pés direito. E o Senhor tem feito isso sobre a minha casa. E aí, pensando em tudo isso, a gente ficou refletindo, né? No fundo, a gente não tem esse controle. Não é sobre a gente querer ou não querer. O Senhor que escolhe se a gente vai gerar ou não gerar. Às vezes tem pessoas extremamente férteis, saudáveis aos olhos da medicina e simplesmente não acontece. Outros vivem em uma situação totalmente improvável, um cenário caótico de vida, de precariedade, e tem seus filhos. Então como a gente pode dizer tá certo, tá errado? Eu não sei, porque Deus é soberano e é da forma que Ele desenhou. Consequência das nossas atitudes, boas coisas, mas a vida só tá na mão de Deus. Só o controle do liga e desliga só tá na mão de Deus. E aí a gente tem dois pontos para ser discutidos. Um é gerar ou não gerar. E dois é, a gente tá pensando que um dia a gente vai morrer? Porque eu percebo que a gente não tá pensando nessas coisas. A gente não tá pensando com a profundidade que a gente precisava pensar nessas coisas. Gerar não é um atributo do ser humano, não é uma escolha. É um privilégio que nós temos de participar de algo que Deus desenhou. Nós só temos a honra de ser agentes de jornada, sabe? Porque a vida dos meus filhos não é sobre a minha vida. A minha vida é uma coisa, a vida dos meus filhos é outra. E eu sou participante da vida dos meus filhos, assim como os meus pais são participantes da minha vida. Eles me formaram, eles me educaram, eles me ensinaram. E agora eu escolho como eu vou seguir, o que eu vou fazer, o que eu vou acreditar, como eu vou agir. E todas essas minhas escolhas também caem no orientar, no ensinar, no agregar na vida daquele outro ser humano que o Senhor escolheu vir a partir de mim para o plano que Ele mesmo desenhou. Então nós temos que fazer o quê? Nós temos que ser gratos a Deus, porque Ele ainda conta com a gente. Ele ainda conta com a gente. Ele ainda espera que os seus filhos tenham filhos, que Ele possa contar com os nossos úteros para trazer para a terra homens e mulheres que vão proclamar o nome dEle e exaltá-lo nessa terra. Aí eu vejo muitas pessoas dizerem assim:
Nossa, mas ter filho, eu ouvi muito isso. Nossa, mas você já tem 2. Nossa, mas você já tem um casal, pra quê? Nossa, mas não é sobre mim. Quem falou que é sobre mim? É um privilégio pra mim, mas nunca foi sobre mim. É uma honra pra mim, mas nunca será sobre mim. Então, quando a gente entende que nunca será sobre nós, eu só tô tendo o privilégio de participar do que Deus tem para fazer na história, sabe? A gente vê grandes nomes, por exemplo, hoje vamos pegar nomes atuais, né? Que tá na boca de todo mundo. O Joel J, a gente vê um crentez, né? A gente vê uma Raquel Lima, a gente vê uma Helena Tanuri, a gente vê homens grandes, a gente vê grandes nomes, não só no universo cristão, mas, enfim, nomes de pessoas que marcam aonde chegam e que às vezes até mesmo sem falar o nome Jesus, carrega todos os princípios que Jesus deixou, não negam que dali, toda aquela fonte que está jorrando dentro deles é algo maior, é algo que eles mesmos às vezes não explicam. Porque como a gente vai explicar? Não é só o talento. Agora imagina se essa mãe simplesmente não quisesse. Se essa mãe, se esse pai simplesmente não quisesse. E aí a gente parte para o segundo ponto de toda essa reflexão profunda com um toque de gravidez que talvez tá fazendo sentido só na minha cabeça, mas eu espero que faça na sua. Espero mesmo que faça na sua. Porque a gente não tem pensado que a gente vai morrer um dia. Que a gente nasce e morre. E parece injusto, porque parece que a gente só nasce para morrer, porque no final das contas, a única certeza que temos é que a morte vai bater na porta. De quem a gente ama, de quem a gente é. E não tem nada que a gente possa fazer para que a morte não chegue. A única coisa que a gente pode fazer é lutar para que quando a morte chegar, quem esteja do outro lado nos esperando é Jesus. Com a carta de está pago, está consumado, foi pago com o meu sangue a salvação dessa pessoa. E ali nenhuma condenação será sobre nós, porque o Senhor Jesus já pagou por nós. Porque nós reconhecemos que somos errados, somos pecadores, somos apodrecidos pelo pecado. E só Jesus é capaz de lançar fora todo esse pecado no mar do esquecimento, de lançar fora todos os nossos podridões, todo o nosso histórico ruim, todas as nossas ofensas contra o Senhor, com as nossas atitudes, com as nossas negligências, e pegar tudo isso, jogar fora e nos dar uma nova história, um novo lápis e uma nova caneta e um novo papel para a gente escrever uma nova história a partir de Jesus Cristo. E aí a gente tá vivendo a vida como se tivesse todo o tempo do mundo. E aí eu tenho que cumprir as tarefas, eu tenho que trabalhar, eu tenho que mostrar, eu tenho que fazer as coisas, eu tenho que produzir, eu tenho que estar em alta, eu tenho que estar onde que todo mundo tá, eu tenho que usar o que todo mundo tá usando, eu tenho, mas eu não estou preocupado em estar no único lugar que pode de fato mudar o meu destino, que é aos pés de Jesus.
Porque a única certeza que eu tenho é que eu vou morrer. Os meus filhos vão morrer. O meu esposo vai morrer. Minha mãe vai morrer. Os meus irmãos vão morrer. Os meus sobrinhos que eu amo tanto, um dia também vão. E aí a gente não gosta de falar disso porque ninguém gosta de perder quem se ama. Então, se eu, sendo toda errada, não gosto de perder alguém que eu amo, como Jesus, como Deus sente quando um daqueles que Ele deu vida se perde. Já parou pra pensar? A dor do coração de Deus, quando alguém que Ele deu vida, criou um projeto lindo, não alcançou, não foi alcançado pelo Evangelho, ou pior, às vezes foi alcançado pelo Evangelho, mas foi machucado a ponto de duvidar, a ponto de cair pelo caminho e não chegar a um bom samaritano. E ali ele morrer sem sua salvação. Então que eu e você sejamos mais conscientes de que a nossa vida não tem a ver com a gente. E uma vez que a nossa vida não tem a ver com a gente não tem o direito de dizer eu quero ou eu não quero. A gente precisa perguntar para quem realmente é o dono da vida. Para quem escreveu o plano, para quem deseja fazer algo com o que a gente tem ou que a gente pode fazer. Por que você gosta de fazer o que você faz? Por que você é como você é? Por quê? Às vezes você é alguém que o trauma roubou e tudo que você precisa é voltar para quem fez o projeto. E ele vai te mostrar quem realmente você é. E vai tirar da sua frente todas as escamas que um possível trauma te trouxe. E aí você se agarrou nisso e não consegue perceber que essa não é você. Que esse não é você. Mas só o dono do projeto tem como chegar e mostrar e falar, olha aqui, eu desenhei essas linhas. Eu desenhei essas linhas, não foram essas linhas. Alguém rabiscou o projeto por cima. E aí você tá achando que o projeto certo é esse, mas não é, a planta original é essa aqui. Sabe? Não sei, se alguma coisa que eu fiz te fez sentido pra você, se de alguma forma o Espírito Santo te incomodou quando eu tô aqui falando, talvez a ser mais consciente, a ser mais vulnerável para a vontade de Deus, sabe? A gente precisa ser mais vulnerável para a vontade de Deus. Comenta aqui comigo, vamos conversar um pouco sobre isso. Eu acho que toda mesa que Cristo é o centro é uma mesa que vale a pena sentar. Se você não concorda com nada que eu disse ou não entendeu nada que eu falei, que o Espírito Santo te dê mais oportunidade para refletir sobre viver ou não viver a partir da vontade de Deus. Que Ele prepare outra pessoa melhor com as palavras para trazer essa agonia para o seu coração e que você seja impactado pelo Espírito Santo. Deus é muito mais do que a gente consegue pensar ou imaginar. Por isso que os planos dele para nós muitas das vezes não faz nenhum sentido. Não é que o plano tá errado, é a gente que é limitado. Um beijo, que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.